Boa noite, gente! Nossa segundona! Chegou o nosso dia de nosso encontro. Ô, delícia! Essa segunda já tá tão esperada por todos, né? Eu tô tentando, que eu inventei uma nova arte hoje aqui para colocar o celular. Mas enfim, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que já tá aí. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha! E hoje a gente vai estar com a super convidada, nossa convidada que é a Deise Correa, mãe do Enzo. Deise é nossa convidada de hoje. Enzo, que tem 10 anos, ele tem síndrome de Down, né? E vamos estar conversando hoje aqui sobre obesidade mórbida, né? Que é a situação dela e do Enzo, que Enzo está passando, né? E a gente trouxe ela aqui para a gente poder estar compartilhando esse momento, né? Compartilhando essa história que talvez para uns sejam tão novidades, né? A obesidade infantil, que a gente muitas vezes passa despercebido, né? Boa noite a todos presentes. Boa noite, Flávia. Boa noite, Cris, Leonardo. Gente, boa noite a todos. Olha, eu não consigo acompanhar muito os comentários, mas sejam todos bem-vindos, sejam abraçados por mim, tá? Eu vou estar chamando aqui que nossa convidada já entrou e a gente não pode perder um minuto de estar aqui para eu estar conversando com Deise, minha nova amiga. Gente, esse projeto é maravilhoso. Eu tenho conhecido tantas pessoas maravilhosas. Olá, meu amor. Olá, beijo, Seja bem-vinda, Deise. Eu estava aqui obrigada. falando, ó, que maravilha. Esse projeto tem me dado tantas amigas, tantas amizades que a gente tem feito Isso, aqui, não é? E você é uma dessas. Você é uma dessas, né? Que a gente já conversou tanto aqui no particular, no Zap, né? E hoje com estamos aqui para certeza. compartilhar com todos. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada, Lu. Eu não vou conseguir compartilhar o tema, porque não sei por que eu não consigo compartilhar o tema aqui para ficar fixo, tá? Mas hoje a gente vai estar Tá, conversando com a Deise, né? Deise tem um isso, assunto bem legal para conversar com a gente, que é sobre obesidade mórbida, né? Então a gente vai estar conversando um isso, pouquinho aqui nesse projeto, todo mundo já conhece, né? Que é o projeto Descoberta do Diagnóstico, que é um projeto que veio no sentido para a gente poder estar contribuindo na vida das pessoas. Deise, eu sou casada com o Anderson há 19 anos, né? Tenho Luana e Luan, né, de 5 anos. Luana tem 13 anos, que tem síndrome de Down. Eu descobri uhum, a síndrome de Down na gravidez. E Luan tem 5 anos. Desde quando Luana nasceu, eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, mas nunca fazia nada, né? Então, ó, tenho aqui, ó, o Matheus. Eu, filho, o isso, Matheus tem 4 anos, já está acima do peso. Então fica aí para você ouvir a história aqui que é, Deise tem para poder compartilhar. Então, assim, desde quando Luana nasceu, eu queria fazer alguma coisa, mas nunca fiz nada. Aí, o ano passado, na verdade, em 2018, eu comecei a sentir um chamado muito grande para poder fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, pelas pessoas com deficiência. E aí, eu comecei a escrever um livro, né? Eu escrevi um uhum, livro, Meu Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora, né? Então eu comecei a escrever, tá um livro lindo, uma história onde eu conto bem detalhes, né, de como tudo aconteceu comigo. Mas mesmo assim eu ainda sentia vontade de fazer algo a mais, né? Fiz o canal do YouTube para Luana, fiz o Instagram, onde ela mesma posta, faz as postagens dela, mas eu queria fazer mais alguma coisa. E aí, com essa pandemia, para alguns foi 100% péssimo, mas para mim não foi uhum, tão 100% péssimo assim, né? Foi onde eu tomei coragem realmente de fazer essas lives, né? E comecei a convidar mães, pais para poder estar compartilhando suas histórias, contando aqui para a gente como foi esse momento da descoberta, né? Então, desde quando a gente começou, só tem sido sucesso, as pessoas estão abraçando verdadeiramente esse projeto, né? O Descoberta Diagnóstico, e hoje
está aqui a Deise para poder contar um pouquinho dessa história para a gente, né? E antes de eu passar a vez para você, Deise, eu vou estar aqui Hum, mostrando e me exibindo, né? Porque assim, esse projeto Descoberta Diagnóstico veio e já foi até presenteado. Olha para aqui, gente. Eu ganhei essa nossa, que semana bom, uma caneca, ó, que legal. Descoberta do É, Diagnóstico, já presenteada aqui, ó. Olha para aqui que lindo, Daisy. Você que eu já sei que gosta dessas coisas assim, cheia de brilho, cheia de, eu adoro, né? adoro. Pois é, então aqui eu fui presenteada pela amiga Cris, que eu acredito que ela está aqui na live, tá ouvindo Isso. aqui. Ela trabalha com Um produtos beijo, Cris. personalizados, coisas Isso. personalizadas que são maravilhosas, viu? E aqui, ó, Ó, hoje eu vou pronto. estar Nossa, que tomando água delícia. aqui, me amostrando. Isso, Mas, pois é, Daisy, a gente já se conheceu um pouquinho, né? Já sei que isso. você tem muita coisa parecida comigo, inclusive nessas frescurinhas assim, nessas coisas bem brilhosas, a gente se Uhum. conecta também, né? Isso, com certeza. Então, se apresenta um pouquinho aí pra gente. É, boa noite, meu nome é Deise Correia. Nasci no Rio de Janeiro, com formação em pedagogia, psicopedagogia, atendimento especializado, no caso, educacional especializado. Sim, Atualmente fazendo pós, em psicomotricidade e me meti agora para fazer nutrição, né? uau, Sou mãe de Enzo, de 9 anos, com síndrome de Down. sim, Né? Obrigada, Luciana, pelo convite, oh, tá? É um eu que prazer agradeço. estar aqui falando, contando as minhas experiências, Sim, né? E é bom estar passando, sim, para todo mundo, né? sim, A respeito da síndrome de Down, como outras comorbidades, né? É sim, interessante porque há muitas questões aí que a gente tem que estar sempre passando, até para a questão da inclusão, da, de pessoas, assim, da sociedade sim. que ainda não conhece, Não conhece, não estão e acostumados, né? isso, com certeza. Vamos lá, vou falar agora Sim. da minha experiência, no Como caso, quando eu foi tive Enzo. isso? Como foi esse momento para vocês? Eu vou falar um pouco corrida assim, porque é muita coisa, né? É Para verdade, a poder o gente só tem pouco uma tempo que horinha. a gente tem. Eu engravidei com 36 anos, né? E tinha dificuldades de engravidar. Levei Sim, 7 anos para engravidar e quando eu fiquei esse período assim, sem saber que estava grávida, quando aconteceu, né? E aí o que que acontece? Eu cheguei à 13ª semana de gestação sem saber que eu estava grávida. sim, E aí antes disso eu tive um sonho, sim, né? Eu tive um sonho em que esse sonho, uma pessoa, um homem, falava comigo pelo sonho que eu seria mãe, e eu conversava, falava assim, mas eu quero tanto ser mãe e não sou mãe. E aí ele falava assim, mas fique tranquila que você vai ser mãe de uma criança com síndrome de Down. E aí eu peguei, fiquei assustada e acordei falando, né? Tipo assim, eu vou ser mãe de um Down, né? aham, Mas isso é sonho, mas será? Mas se vier, eu vou amar do mesmo jeito, né? O importante é que eu seja mãe, eu sempre sonhei em ser mãe, independente de qualquer coisa, a gente sim, ama, é nosso filho, a gente ama. E verdade. aí, dali eu peguei, né? Aí foi passando, e aí comecei a sentir os sintomas, depois no final, assim, de enjoo, aquelas coisas, fui fazer o teste e deu positivo. Uhum. Depois eu corri para o obstetra, né, para fazer o acompanhamento, Acompanhamento pré-natal, né? e isso, com o doutor Roberto Antunes, que também deve estar para assistir, Uhum. e Foi lá no aí, Rio, né? Tudo isso foi lá no Rio. Você estava no isso, Rio no ainda. Rio, a gente é tudo Sim, lá do Rio, E aí, quando eu comecei a fazer o pré-natal, o doutor aí falou assim: Ó, Deise, você tem que fazer logo o exame, tá? A sim, gente vai fazer o rastreamento do primeiro trimestre, por quê? Por conta da sua idade,
Sim, né? Para a gente descartar qualquer anomalia, né? Vamos eu sei, acompanhar por conta da sua idade. Eu, não, tudo bem. E aí, só que eu nem lembrava de sonho, nem sabia de aham, nada, né? Tinha até esquecido. Aí eu sei que quando eu fiz o teste, não, o exame, o rastreamento do primeiro trimestre, aí deu trissomia 21, 1 por 42. sim. E aí na hora eu falei, ele falou assim, olha, pode ser um falso positivo. E aí eu falei assim, ah, é síndrome de Down? Ele disse, é. Aí eu peguei e comecei a chorar. E nisso eu ainda não lembrava do sonho. E eu comecei a chorar. Eu Sim. falei assim, meu Deus, por que a gente idealiza, a gente sonha, a gente planeja, né, que venha com saúde, né, que eles têm saúde, mas que a gente não espera que venha com uma deficiência, né, é, uma Que vinha especificidade perfeitamente normal. A gente imagina que vinha normal, perfeitamente normal. atípico, que a gente programa tudo, vai fazer isso, Isso, vai fazer aquilo. E engraçado que na hora que ele falou, eu fiquei triste, né, assustada, sim, mas ao mesmo tempo, uma coisa me dava uma força, assim, eu falava assim, não há de ser nada. sim. E aí ele falou assim, olha, Deise, a gente vai fazer um exame chamado translucência nucal, e isso vai fazer também o... Não, translucência nucal eu já tinha feito, mas não deu nada. Não deu nada, não Aham. constava nada O na heminossintese, translucência. não é não que faz? Aí depois, no dia do exame do rastreamento, que Sim, ele falou assim: vamos fazer uma aminocentese, que é para sim, colher o sim, líquido amniótico para saber se é ou não. Mas sim, tem o risco de aborto. E aí eu peguei e falei assim: não, eu não vou fazer. Eu botei na minha sim, cabeça que eu estava passando por uma aprovação. Eu falei: não vou fazer sim. porque meu filho é perfeito. Aí eu queria tanto ser mãe para poder ver uma coisa que eu poderia perder meu filho, né? Correu Eu disse: risco, não, eu não né? vou fazer. Exatamente, eu não queria correr o risco de deixar de ser mãe. E aí Uhum. eu saí de lá triste, chorando, assustada, porque a minha preocupação era saber do outro, né? Como é que o outro ia reagir. No caso, o outro, que eu digo a sociedade, a A família, sociedade, né? isso. E aí eu estava até com o pai, com o Marcelo, pai de Enzo, e Sim, aí eu sei que ele falou assim para mim, desde você não quer fazer o exame, então você não faça. Porque não há necessidade de estar fazendo o exame se. Para que a gente vai querer saber? A gente vai amar do mesmo jeito, é nosso sangue, é sim, nosso filho. Eu não vou ter coragem que você tire nosso sangue. Então, ali eu senti um acolhimento da parte dele, sim. um Muito apoio, importante, né? né? E aí eu peguei e me senti segura. E aí Sim. veio Aí o mês seguinte eu fui fazer um acompanhamento com o médico e ele falou assim, ó, Deise, eu te apoio. Não tem você não quer, não faça, não precisa fazer esse O exame, exame. tá? Eu só vou pedir para você fazer o seguinte, você vai pesquisando sobre o assunto, Já foi tá? preparando, Vai né? me preparando, vai pesquisando sobre o assunto para você não ter uma depressão pós-parto, né? Sim. E você já se preparar para receber essa criança. Eu disse, não, tudo bem. E aí, todos os exames que eu fazia, tudo perfeito, coração forte, perfeito, tudo perfeito. Eu olhava Gra- na tela e dizia assim: meu filho é perfeito, Graças a Deus. né? E aí eu sei que. Aí conversei com a família, né? Sim, Passei para a família que haveria a possibilidade de Enzo vir com síndrome de Down. E sim. a família, não, mas será? Eu disse, tá parecendo que sim, né? Vamos ver, né? Vamos ver no final. Vamos E aí começou esperar. a aparecer, exatamente, aí começou a aparecer, assim, engraçado, que eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de observar, de ter contato. Eu já trabalhei em escola que tinha criança com síndrome de Down, Sim. né? Então, assim, sempre quando eu vi, eu achava o diferente para mim é lindo, eu gosto. Aham. E aí me chamava atenção, eu sempre parava para olhar, para perguntar, para conversar, né? Sim. E eu nunca mais eu tinha visto. E dali, por conta
do meu diagnóstico, né, assim, é, não confirmado. Aí eu cheguei e falei assim, gente, aí aparecia um Down assim na minha frente, aí aparecia, eu ia para o supermercado, aí aparecia uma Down do meu lado, aí eu fui para o salão, aí o Down, um rapazinho do meu lado, todo independente, falando, e eu olhava assim, olhava para a minha barriga e dizia, ai meu Deus, meu filho vai ser assim, né? E aí um dia eu tô deitada assistindo a televisão e eu fiquei pensando naquela questão da inclusão, né? De Sim. tipo assim, A poxa, não parece nenhum comercial com uma criança com síndrome de Down. E eu estava pensando Verdade. exatamente nisso. E aí apareceu o comercial da Oi, e aí eu pensei assim, poxa, ainda não vi uma criança com síndrome de Down falando oi. Aí eu tô deitada assistindo, aí daqui a pouco aparece uma menininha dizendo oi. Quando Oi. falou oi, eu olhei, eu falei, não acredito. Aí eu falei, gente, é uma Down falando oi. Eu falei, pronto, já é outro sinal. Eu já botei na minha cabeça que era sinal. Eu falei, é É sinal. verdade. É Deus, tá? Deus Ai, fala seu assim com a filho. gente, né? Deus fala É, assim com a gente que exatamente, muitas vezes não presta atenção, né, Daisy? exatamente. Aí eu peguei, com 7 meses eu fui fazer o ultrassom, aí ó, ele está sentado, não vai virar mais, estava Sim. marcado para o dia 13 de dezembro, e aí ele antecipou, ele quis nascer dia 26 de novembro, foi até no dia da invasão do Morro do Alemão. Isso Vixe, é uma Maria. data que vai ficar Vai ficar marcada, marcada. porque foi uma correria, e aí ele nasceu exatamente na hora que o policial subiu no pé do morro e colocou lá a bandeira do Brasil, Aham. que o Morro do Alemão foi dominado. Você vê como Aí eu marca, cheguei no né? quarto e ainda assisti essa parte. Né? Eu falei, garoto, chegou bagunçando. Bagunçou o hospital também, né? Porque quando eu fui para a sala de cirurgia, ele já estava com o pé para fora, a perna, é um escândalo. Eu sei que quando ele nasceu, é, a equipe não conseguiu participar do meu médico, que o Sim, obstetra que fez o acompanhamento. sim. Meu médico estava viajando, não estava nada, estava já Programado, né? marcado, programado e aconteceu. E aí teve Uhum. que ser uma da equipe dele, doutora Mariana, que fez o parto de Enzo, foi para lá correndo para poder Sim. dar assistência. Ela e uma outra doutora conhecida dela. E aí assim, foi a equipe todinha do Hospital Perinatal da Barra, que me acolheu, que me deu assistência, né? Sim. Doutor Fernando é o diretor da UTI neonatal, que acompanhou, Deus sabe de todas as coisas. É, ele que recebeu, né, a doutora fez o parto, ele acolheu o Enzo, me apresentou Enzo, Sim. né? Ele disse assim, ele não sabia da história, não sabia de Sim. nada. Da suspeita, E né? aí quando a doutora falou, olha, seu filho é lindo. Aí eu olhei e eu disse assim, meu filho é lindo, ele é especial. E aí ele pegou e falou assim, especial como? Eu disse assim, ele é especial, eu sabia da possibilidade dele vir com síndrome de Down. Sim. Aí eu olhei e falei assim, mas eu vou amar do mesmo jeito, é meu filho. Aí ele pegou, falou, aí eu senti aquele alívio, aquela emoção, aquela coisa de tipo assim, o olhar dele com aqueles olhos azuis, e ele parece um anjo. E aí ele olhou assim e falou assim, que lindo. E ele ficou emocionado. E ele falou assim, e o pai? O pai sabe? Eu disse assim, não, o pai sabe, sabia da possibilidade, mas agora está confirmado. Eu estou vendo que meu filho é especial. Ele disse, então eu vou conversar com ele. Aí eu falei assim, não, tudo bem. E aí ele foi, levou Enzo. Eu fui para o quarto, Enzo chegou, foi acolhido, o hospital todo acolheu Enzo muito bem. Enzo era o Que reizinho do maravilha. hospital. Que maravilha. Foi muito bem, trataram muito bem Esse Enzo. Depois acolhimento que não a gente precisa. Esse acolhimento é Nossa, muito foi. importante. Muito, muito, muito. Graças a Deus, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu nunca
passei por uma discriminação. Enzo nunca passou, entendeu? Eu sou grata por isso, porque eu sei que tem muitas mães que passam por Sim. determinadas situações e eu ainda não passei, espero não passar, Começa pelo porque eu hospital, sei que viu, é Deise? difícil, eu sei que é Tem muita gente difícil. que passa momentos de preconceito já dentro do É, hospital, exatamente, com a é. própria E notícia, aí, né? com certeza. Então, é, eu, como é que eu vou dizer? Aí, Enzo, Ele, aí ele pegou e foi sim, para, nasceu numa sexta. Quando foi no domingo, o médico foi conversar comigo que ele teria que ir para UTI, porque ele teve uma leve icterícia, sim, hipoglicemia, sim, problema de sucção e problema respiratório. sim. E aí ele foi, e o médico, aí eu tive uma crise de choro, e ele falou assim: mãe, não faz isso, você vai me matar do coração. E ele falou assim: não, olha, você vai, ele vai para a UTI, mas você pode, a hora que você quiser, você vai lá ver seu filho. E aí, assim, e eu toda. Sabe aquela coisa que você faz a cesariana e você fica cheio de dor e não Aham, aguenta? Na hora eu esqueci, eu nem lembrava de dor nenhuma. Eu fiquei toda dura, me estiquei toda e pois eu, fui. Aí todo dia tava lá com ele, firme e forte. Aí sim. 5 dias ele ficou na UTI. E aí teve alta. Lá no hospital mesmo, assim, eles fizeram o Mas problema de cariótipo, quando coração eu ele estava. não tinha, né, Deise? Graças a Deus Cardiopatia, não graças a teve. Deus. Assim, Aham, ele nasceu com uma fissurinha, que eu não sei o sim. nome, como é que Mas aí é, depois mas fecha. assim, é. E aí ele falou, durante 3 meses, se não fechar, vai ter que fazer cirurgia. Sim. E aí eu peguei e falei assim, aí ele falava assim, dá o seu leite para ele, amamenta ele para ele ficar forte. E eu quase não tive leite. Aí eu fazia de tudo para ter aquele leite durante aquele Aham, período de 3 meses e consegui importante. ter o leite. Até os 3 meses ele mamou, depois Sim, foi fazer o exame e aí deu é, que o coraçãozinho dele já tinha fechado, já que tinha não tinha fechado. problema algum, que é um touro, Sim. né? E aí eu sei que depois aí depois disso aí ele teve outras intercorrências por conta do problema respiratório. É, ele teve com 7 meses bronquiolite, né? Sim. Ficou internado 10 dias. Sempre teve problema depois da bronquiolite. Ele começou a ter asma e ele vivia secretivo, problema respiratório, internação o Sim. tempo todo. E ele era uma criança que nasceu socadinha, né? E depois ele foi ficando magrinho devido ao problema respiratório, né? Sim. De não querer comer direito, não conseguia se alimentar, era muito frágil. Sim. Depois, daí, por conta das medicações, né? Das medicações, ele começou a ganhar peso, né? Porque ele usava Sim. muito corticoide mesmo, e e aí, muita nebulização com Berotec, aquelas coisas Eu todas, sei. né? Sabe como é que é, né? Aham. Depois parou Tratamento por para causa asma. do, né? Por causa do coração, essas coisas ficavam Sim. comigo. E aí, quando passou, ele estava com 1 ano e 7 meses, Sim. eu, ele ia para fazer como é que é, o acompanhamento precoce, que é a estimulação A precoce, estimulação, né? né? Isso, ele fazia fisioterapia, essas coisas todas, e aí eu consegui um tatame para colocar em casa para poder estar estimulando Fazer em ele. casa. É importante a gente fazer em Exatamente. casa, né? Não deixar só no momento da Isso, fisioterapia. isso. Verdade. Aí eu sei que ele, com 1 ano e 7 meses, ele brincando comigo, ele Sim. levantou minha camisa, né? Levantou minha camisa e passou a mão na minha barriga. Sim. Aí eu pensei assim, poxa, ele acho que está querendo um irmão. Eu falei, tá querendo um irmão. Eu falei, ó, Enzo, mamãe não pode ter neném agora, porque você ainda tá pequeno. Aham. Mas, assim, vamos, primeiro, Enzo tem que ficar um Esperar, né? rapazinho, ajudar a mamãe, né? Aham. Quando você tiver maior, aí a gente pensa em te dar um irmão. Sim. Eu sei que eu levantei e fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí eu passei a mão na barriga e senti um carocinho.
sim, Apertei e falei, poxa, isso aqui é muscular. Eu falei, deve ser porque Enzo tá gordinho, tá sobrepeso, assim, sim, gordinho, né? Que ele sempre foi socadão, né? Bebê sim. socado. Eu falei assim, e eu carregava Enzo, carregava carrinho, aquelas coisas todas. Eu falei, assim, não deve ser isso aí. Isso foi em julho, em julho. É em julho de 2011. 2000, é. Aí, quando foi em agosto, eu estava já com o caroço grande, já estava indo para fora. Eu sentia, quando eu passava a mão assim, eu sentia aquele caroço bem, né, para fora, bem saliente e dolorido. Aí eu peguei e falei assim, poxa, que é isso? Aí eu já comecei a ficar preocupada. Só que eu não sou de falar com ninguém. Aí eu Sim. guardei e falei assim, eu vou no médico. Aí eu fui, marquei. Só que depois eu comentei com meu irmão. Falei, não, eu vou no médico e tal. Aí, aí vai. Sim. Aí cheguei lá, a doutora falou, olha, isso aqui parece uma hérnia. Daqui a pouco ela me apertou de novo e disse, não, isso aqui é um tumor. Isso aqui você tem que operar para ontem. Aí eu me assustei, já pensei logo assim, meu Deus, eu vou morrer. Quem é que vai ficar com meu filho? Sim. E aí ela falou assim, você tem que cuidar de você para você cuidar do seu filho, porque se você não se cuidar, quem vai cuidar dele? Ninguém vai cuidar, ninguém vai fazer o que você faz pelo seu filho, como você. E aí eu fui, fiz a cirurgia, realmente foi um sarcoma desmoide, um tumor raro, que apareceu na parede do Maligno, reto né? abdominal, Maligno, Daisy. maligno, na parede do reto abdominal. É um Sim. tumor raro. Eu ainda pensei assim, meu Deus do céu, essas coisas raras. E aí porque eu sempre levo tudo assim não é na brincadeira, mas que seja mais Mais suave, suave, né? sabe? É. É. Exatamente. E aí eu peguei, o que que eu fiz? Aí eu fui, fiz a cirurgia, aí depois fiz a biópsia, né? E aí foi constatado mesmo maligno, né? Não cheguei a fazer, porque esse tipo de tumor, ele não tem um tratamento, Sim. não Mas aí com a é mais cirurgia você já ficou cirúrgico. curada. Com a cirurgia você já ficou Não, curado. aí não. Eu fiquei curado durante 3 anos, depois rescindiu no mesmo lugar. Depois eu tive que operar novamente. Sim. E aí na segunda vez que eu operei, eu já fiquei com medo. Engraçado que na primeira eu não fiquei com medo. Eu Sim. estava bem otimista, assim, ó, vai dar certo, eu tô curada. Já na segunda eu já fiquei com medo. Eu falei assim, pronto, agora já foi. E Enzo já estava Mas com um quantos amigo anos? meu, E Enzo estava com quantos anos nessa época? Enzo acho que estava com 3, ia fazer 3 anos. Eu tinha feito E 3 anos. ele continuava É, gordinho ainda? E a questão do peso dele já não, estava. ele estava corpinho normal, peso Sim, normal. Aí depois que ele começou a engordar com as crises, tanto que quando ele ia para a sim, pediatra, quando ele tinha as crises respiratórias, ele voltava a usar o corticoide, que é o Predicin. sim, sim, E aí ela tirava a pressão dele e isso também altera a pressão. E ele ficava com a pressão alta, sim. né? E aí ela perguntava, Deise, ele tomou corticoide, tomou pressão? Eu falei, tomou. Então ela entendia que é devido à Era por medicação, conta do corticoide. da medicação. E Sim, aí eu sei que depois disso ele ficou um tempo sem crise respiratória, durante 2 anos sem crise e ficou sem tomar a medicação. E aí a gente teve a gente veio para aqui para Salvador, né? Devido às questões assim financeira e questão de violência. sim. E a minha família aqui de Salvador, eu resolvi vir embora para cá. Então, aí chegando E quanto tempo que aqui, vocês estão aqui em Salvador? Quanto tempo que vai estão? fazer 3 anos. Sim,
E aí eu sei que quando a gente chegou aqui, Enzo, no período que a gente estava desse negócio da transição, da questão da mudança, Enzo engordou muito. Sim. Eu não sei quantos quilos, mas estava bem gordinho. Veio para cá, minha família tentou ajudar, Então, o começo desse né? engordar foi aqui em Salvador. Não, ele já veio gordinho Ah, para certo. cá, Sim. né? Eu já ia dizer Aí, que era comendo porque muita acarajé, viu? Eu já ia dizer que estava comendo muita não, acarajé. ele não come, ele não come acarajé. Ele lá no Rio, a gente observou o seguinte, a gente até eu conversando com a minha mãe, ela acha que foi as perdas Sim. emocional, fatores emocionais, entendeu? Fator emocional é Porque muito ele tinha importante, a gente muita precisa coisa, olhar. exatamente. Então ele tinha muita coisa que foi tirado dele, as Sim, atividades físicas, né? Que eles precisam ter uma atividade física, sim. né? Os amigos, né? As Alimentação. pessoas que ele conhece Os lá. amigos, exatamente, a escola que ele estudava, que ele estudou três Sim, anos, ele teve que sair da escola, né? Alimentação, ele tinha uma alimentação, assim, ele tem uma alimentação saudável, sempre teve, porque ele nunca foi de comer, eu nunca dei hambúrguer, ele nunca sim, comeu, nunca tomou Coca-Cola, refrigerante, ele não toma essas sim, coisas, mas eu sobrecarregava a alimentação, eu não sabia a quantidade de comida que tinha que dar e eles sim. têm uma fome, eles têm parece que uma necessidade de comer, eles não, acabou de comer, quer comer mais, sabe? Uhum. É uma coisa, não sei se a sua é assim, né? Mas Enzo, com A minha é boa comida, de né? prato. Era complicado, né? Tinha que repetir, né? E aí eu sei que quando a gente chegou aqui, ele estava bem gordinho, muito gordo, muito, muito, muito. E aí eu sei que. E a tireoide dele? A tireoide, Daisy? Ele tem algum Não, problema de ele tireoide? sempre foi acompanhado, fazendo Sim. esses exames como é que é? Esqueci o nome dos exames. Ele Faz a sempre fez ultrassom da tireoide, acompanhamento. né? Porque tem o Ele, hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? isso, ele sempre fez esses exames e assim nunca deu nada. E tem Sim. uma alteração, é porque eu não fiz uma anotação, mas assim, Não se tem preocupe com uma termos, não. taxa. É. Tem uma taxa lá que para atípico é Ah, diferente. Para eles, assim, quando é sim. um valor, já está dentro Porque do antigamente hipotireoidismo. não se sabia dessa questão da tireoide nas pessoas com síndrome de Down. Então, Aham, antigamente tinha é, muitos Downs que eram bem gordinhos, mas é porque não se sabia que isso, tinha interferência com a tireoide. Depois foi descoberto isso. Então, assim, é algo que a gente acompanha muito a exatamente. questão da tireoide, né? Minha filha mesmo tem Aham, problema de tireoide. É uma tendência, isso. né? Mas assim, eu Uhum, tenho problema de tireoide, minha mãe tem, então assim, ela escapar seria o mínimo, né? Então, assim, tem o hipotireoidismo, exatamente. mas aí controlando não tem problema nenhum. Então, que bom que ele não tem, né? Isso. Tá tudo dentro da normalidade. Que bom. Aí ele chegou a Aí ele fez os exames, né? Tudo normal. Aí chegou aqui minha família ajudando na dieta, na alimentação e Sim, tal. Ele conseguiu diminuir um pouco, mas não era aquela coisa, sabe? Diminuiu, ficou melhor. E aí ele começou a engordar novamente. Aí nesse período, ele começou a ter umas crises, que eu vou entrar agora dentro da crise sim, de sim, ausência. E aí eu sou muito observadora, gosto muito de pesquisar e tal, e como eu estou com ele no dia a dia, diretamente com ele, então assim, tudo que é diferente, eu falo assim, peraí, eu tenho que ver isso aí, porque não é paranoia, não, é que aham, acontece. aham, Aí eu peguei e falei assim, esse garoto tá diferente, porque era sempre no mesmo horário, chegava na janta, ele coçava o olho e caía com a cabeça para frente. E eu disse: o que que é isso, gente? Esse menino está com sono, mas era sempre no mesmo horário, era às 7 horas da noite, sim, ele fazia isso. Quando foi em janeiro, o negócio piorou. Ele estava brincando, ele corria, esticava o braço, a cabeça ia para frente e depois ele jogava para trás a cabeça. Aí eu peguei e falei assim: gente, não tá normal isso. E eu fiquei incomodada. Aí uma vez, quando ele fez isso, eu corri para olhar para os olhos dele, porque eu cismei que eu tinha que olhar nos olhos. sim, E aí vi os olhos dele virando. E eu disse assim, gente, o que que é isso? Aí eu fui correr, marquei o oftalmologista
Sim, E o neuro? Neuro só consegui para abril. E o oftalmologista foi para janeiro mesmo. E aí conversou, aí fez o exame e tudo, e o oftalmologista falou: Olha, mãe, isso aqui não tem nada a ver com visão, não. Isso aqui tem a ver, você tem que marcar o neuro. Porque ele tá parecendo que está com crise de ausência. Aí eu perguntei, doutor, o que que é crise de ausência? Ele é tipo uma epilepsia. Aí eu sim. disse, pronto. Aí eu falei, mais um negócio, pronto. Aí eu falei, mais uma coisa para eu resolver. Aí corre eu para. Aí eu Mais uma saí correndo, aprovação. mais uma. Aí eu disse assim, pronto, agora eu vou correr agora atrás de uma neuro. Porque estava marcado em abril, e eu falei, não, eu tenho que ver logo o que que eu posso fazer por ele, que eu não vou deixar o Sim, garoto. E depois que descobriu que o médico falou que era crise de ausência, aí ele estava tendo crise uma atrás da outra. Era uma crise atrás da outra. E aí eu desesperada, eu falei, meu Deus do céu. E ele, né? Aí a doutora foi, passou, aí eu consegui uma doutora, aí ela passou Rivotril, sim. porque o cérebro dá choques, né? E aí para Aham, acalmar, tomou Rivotril, aí dava uma acalmada. Eu sei que depois que fez o eletrocefalograma, aí sim, constatou da crise de ausência. sim. Epilepsia. Aí entrou com o Depakine, e aí o Depakine, na hora que ele tinha as crises, ele dava aquele choque. E aí Ah, ele travava, ficava duro. E aí eu assistindo aquilo, eu ficava assim apavorada, mas eu não podia passar aquilo para ele, eu tinha que dar apoio para ele, né? Mas é isso. E aí, nesse período, fiz o quê? Entrei em contato com uma nutricionista por conta da questão da obesidade o povo está dizendo assim, entra na negócio da clínica, fala da obesidade, mas eu é. quero chegar exatamente. O teu tempo Aí já está eu fui acabando. na, Temos 20 minutos. isso, vou falar rápido agora. Tá. Aí nisso, quando eu entrei eu procurei a nutricionista e conversei com ela e falei, ó, eu fiz uma pesquisa da dieta cetogênica, que é Sim. bom para pessoas que têm epilepsia, para diminuir as crises. Aí ela disse assim. Aí comecei a falar e ela falou assim, mas é essa que eu vou passar para ele. Passou. Ele com 2 meses ele emagreceu. Ele ficou magrinho. E aí começou em julho e agosto as crises e ele começou a tomar crise respiratória. Sim. Começou a tomar de novo corticoide. E ele aumentou. Sabe aquela coisa que ele Sim. emagreceu e dobrou? O menino ficou enorme. E Rapidinho eu não dobrou. conseguia rapidinho. E eu continuava com a dieta dele. E aí eu falei assim, gente, e eu não reparava. Eu estava dentro de casa, eu não reparava que meu filho estava enorme. E aí, as pessoas de fora diziam, Deise, tá gordinho, Deise, ele não É tá. porque a E eu gente vê o disse, dia não, todo, a gente, eu tô gente não vai fazendo a dieta. percebendo, né, Deise? A gente vê no dia Isso, todo, aí, a gente não aí, percebe. e a professora, né, a tia Andréia, aí mandava a foto dele na escola e eu via. Eu falei assim, gente, ele está enorme mesmo, ele está sendo amparado pelas pessoas, né? Aham. Por conta dele não aguentar ficar em pé. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar um lugar que pudesse, pessoas que pudessem estar ajudando meu filho, porque eu Sim. sabia que se eu não ajudasse, se eu não procurasse um socorro, ele poderia entrar em óbito e eu perder meu filho. E Sim. aí, eu aí acabei achando a clínica, quer dizer, na verdade, eu pesquisando, entrei no site, fiz o MC dele pelo site e entraram em contato comigo. E aí falaram sobre a clínica e eu peguei e fiquei assim, Essa falei, mas clínica que vocês será? frequentam hoje? Isso, clínica de tratamento de obesidade, né? Sim. E aí ele foi convidado a vir aqui, fez o day use e conhecemos a clínica. Enzo já ficou aqui na clínica durante 5 meses. Sim. Ficamos, né, internados dois. E assim, Enzo emagreceu, né? Apesar de assim, eles têm o metabolismo lento, né? Sim. Mas assim, consideravelmente ele emagreceu bem, porque você nitidamente vê na página dele do Instagram as fotos do antes e depois, a Vejo, postura dele, né? A Sim. postura aqui na clínica também. No caso, eu aprendi também na questão
da, da A gente quantidade de aprende. alimentação, Ah, como lidar com a porque a gente alimentação, aprende, né? né? A gente reaprende tudo, Isso. né? Por isso que é importante É, os o profissionais estar com a carboidrato, gente. a proteína, as É. cores, né? A gente acaba aprendendo, né? Ai, meu E Deus, eu não sei nada Enzo, disso. Enzo saciou, né? Enzo Aham, agora isso é ele come e importante. está satisfeito, né? E Sim. come as coisas saudáveis. Ele já comia, mas eu não sabia fazer O balanceamento, né? O equilíbrio. exatamente, exatamente. Aí chegou aqui não só na parte nutricional, mas também na parte cognitiva. Ele tem um acompanhamento com psicólogo, ele tem Importante. acompanhamento com TO, né? Aham. Ele faz hidroterapia, ele faz, Que delícia o essa que mais? clínica, hein? Ele faz atividade física, né? E assim, ele chegou aqui. E como é ele, né, na clínica, o comportamento dele? Ele gosta de estar aí, Daisy? Ele Olha gosta de só, estar. Enzo chegou aqui, as pessoas até achavam que ele era autista, Ah, né? A gente sempre colocou Enzo para participar tudo que era social, sociável, para interagir desde pequeno. sim, E aí, quando chegou aqui na clínica, em outros lugares fora também, por conta também dessa questão do telefone, né? sim. Do telefone, de estar acessando tablet, telefone, essas coisas, e acabou que eles ficam no mundinho deles, né? Aham. E aí, depois, aqui na clínica, por conta de fazer várias atividades, né, física, acompanhamento com psicólogo, com TO, né, eu Vou tirei interagindo mais. eu tirei o telefone e falei, ó, agora você vai usar o telefone Vai só mais tarde, quando trocando. você acabar a Isso. atividade, que a gente tem que dar Aham. limite, né? Verdade, E com aí eu certeza. sei que ele aceitou de boa, colabora, aí ele faz as atividades dele. Ele agora está um menino interagindo, independente, com autonomia, Aham. né? Que bom, que maravilha. É, fala, mas fala pouco, Aham. tá? Mas fala assim na hora que ele tá com vontade, ele sabe se expressar, ele Aham. fala, né? É, aí, falando da questão dele, ele chegou bem debilitado aqui, ele chegou com esteatose hepática moderada, Sim. né, gordura no fígado, e ele está fora da faixa de risco agora, né? Ele chegou com 58 quilos, acho que 900. Ah. Agora ele está com 49,300, Gente, entre né? no Instagram do Enzo para vocês conhecerem lá o antes e o depois do Enzo, né? Porque às vezes a gente falando assim, a gente não tem noção, né? E assim, quando eu vi a foto, eu pelo menos eu não tenho noção quando fala assim quilo não, mas quando eu vi a foto eu percebi realmente uma diferença, né? Uhum. Na questão do peso dele. E hoje ele tá com quantos Ele, quilos? hoje ele está com 49,300. Hum, 49 tá de 300. parabéns. Tá ótimo, tá esperto. Aham. Ai, tá independente. Eu fico feliz que essa, essa, essa oportunidade foi muito bacana de Sim, Enzo estar aqui na clínica interagindo. Pena que tem essa pandemia, né? eu sei. Porque ele estaria melhor ainda, né? Esse Sim, contato com as pessoas, assim, é muito bom, essa interação, que acaba verdade. que as pessoas cobram dele, né? Dele estar se comunicando, ele estar né, falando. Aham. E agora com essa A questão pandemia é. Porque acaba do ficando mais isolamento, isolado, né? isso, Tanto tendo essa questão da pandemia aí, né? Do Covid, a gente precisa estar se resguardando. Mas assim, isso. é muito bom saber assim, né? Que a gente tem uma clínica. Qual o nome da clínica? Depois eu queria que você me É, passasse, Daisy, se tiver alguém aqui da clínica, coloca aí o Instagram da clínica para as pessoas poderem estar conhecendo. E eu também quero conhecer a clínica. E até marcar vocês tá. aqui na nossa postagem depois da live, né? Que eu vou deixar gravada, colocar o link. Porque de repente alguém Uhum, quiser conhecer, né? Ter para onde procurar. Viu? tá certo, tá certo. Para poder estar Aí deixando aí.
Tá, com certeza. O pessoal daqui é muito bacana. Amo todos. Que maravilha. Acaba se tornando uma família, né? É É, uma família, é e uma assim, é uma família. troca, eu acredito, Deise, que é uma troca, né? Porque assim, é, a gente vai aprendendo com eles e eu tenho certeza que os profissionais também aprendem com vocês, né? Porque assim, eu acho que o Isso. profissional sabe muito a questão assim do conteúdo, do assunto, mas assim, de repente, com uma pessoa com síndrome de Down, de repente é diferente. E para eles Eles é falaram um isso, eles desafio, né? falaram, é Foi? um desafio. Enzo foi Pois a primeira é. criança É? e com síndrome de Down aqui na clínica, Pois e é. eles estão muito assim animados com a vinda de Enzo para cá, Que maravilha, com né? certeza. E Enzo é muito querido, e Enzo é muito bem acolhido aqui na clínica. Porque é uma questão de troca, né? A gente vai conhecendo para eles, é uma novidade, de repente assim não tem experiência nem como paciente, nem como ser humano com síndrome de Down, e de repente essa é uma grande Uhum. oportunidade de crescimento, né? Quando a gente vai Isso. juntando, conhecendo outras pessoas, né? E assim, e por falar em Uhum. conhecer pessoas, o ano passado, né, eu conheci um grupo de mães, Daisy, que assim como o projeto Descoberta do Diagnóstico tem me colocado para conhecer mães, né? A gente fazendo amizade, novas amizades. O ano passado eu conheci grupos de mães, que é a associação a qual a gente faz parte, que é Unidos pelo Amor, né? E nessa associação eu conheci várias mães maravilhosas. E uma das mães é Carla Reis, né? Que foi quem Uhum. colocou você para a gente se conhecer, para a gente se conectar. Né? E daí a gente passa o quê? Uma nova amizade e de repente, através da Deise, eu vou estar conhecendo outras mães. E assim a vida segue, não é mesmo? E eu queria Isso. que você É. contasse, assim, essa questão de como foi que você conheceu Carla? Carla foi no curso de psicopedagogia. Sim, Eu vou falar, vou fazer propaganda, tá? Da Faculdade Montessoriana. Não sei se a sim. minha professora está assistindo aí, a Adriana e Sandrinha. Ah, Aí eu beijo para vim, Adriana e Sandrinha. eu estava lá no Rio e aí eu já estava pesquisando o que que eu ia fazer em Salvador. Eu falei, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um curso, porque eu sou assim, eu fico pesquisando Aham, coisa para eu fazer, para também. aprender. Não fico E parado. É. aí já falei com Sandra de lá do Rio para fazer a minha. Queria conhecer o curso. E aí, quando eu cheguei Sim. aqui, ela me ligou: Deise, está tendo uma aula inaugural. Você quer? É hoje, é agora. Fui. Aham, Aí chegou lá, eu gostei do curso, aí comecei. E aí foi aí que a gente se apresentando lá na faculdade, a turma, né? E aí Carla falou: eu tenho um filho com síndrome de Down, que é o Guga. E aí eu falei assim, você tem? Eu também tenho, o meu é Enzo. aí se Aí conectou, né? ela, pronto, aí a gente se juntou e tudo, já estava até falando de política, e vamos fazer política, Pronto, e isso vamos mesmo. bagunçar isso aí, vamos E organizar, você, vamos fazer e quero você na projetos, associação também, viu? Quero você junto com a gente fazer na associação. projetos. Ah, com Projetos. certeza. Tem muita coisa aí para você e convida todas as mães, todos os pais que realmente tenham Valeu, vontade de fazer valeu. algo pela humanidade, porque a gente está aqui para evoluir, né? Eu acho que é uma grande missão nossa Isso, de ser humano é evoluir. aham, Então, assim, convido a isso todos a mesmo. conhecer a Uhum, nossa associação, que é a Unidos pelo Amor T21, né? Que todos sigam aí a nossa isso, associação. A gente precisa de pessoas para a gente poder realmente estar focando nisso aí e aumentar o nosso projeto e a gente poder realmente poder dar nossa contribuição e ajudar o mundo de alguma forma, né? Afinal de contas, exatamente. faz parte de nossa missão isso aí, né? Pois é. E aí a gente quer. E Aí, como, sim, termine de falar, e como é que tá não, pode hoje falar. Enzo aí na clínica, assim, qual é a previsão, qual é o planejamento dele aí na clínica? Olha, a gente deu uma saída, ele teve alta Sim, acho que dia 19 de julho, e aí pediram a prorrogação, ele teve a prorrogação e ele retornou. Estamos aqui na clínica, tá? Para ele ficar mais 30 dias aqui em sim, tratamento. Depois desse tratamento de 30 dias, ele vai fazer a manutenção durante 2 anos. Vai fazer a manutenção durante 2 anos. É,
E aí ele tá bem, tá tranquilo, Curtindo. né? Tá Eu já curtindo. tem Leonardo que está aqui presente na live, já disse que depois da live vai todo mundo da clínica para o quarto do Enzo para ter abraço simbólico aí, viu? Não sei se você viu aí, mas fique Eu não sabendo vi, que o não. quarto vai estar cheio de Enzo gente. não tá, Enzo não tá nem aqui, porque eu falei assim, eu pedi uma tia para ficar com ele rapidinho. Ah, então Enzo que saiu do quarto, você está no quarto e Enzo que saiu. Isso. Pronto, então se Porque prepare senão que eu não ia conseguir falar, porque ele quer falar junto, ele sabe, ele assiste o vídeo dele, aí ele começa a falar junto com o ó, vídeo, que pena, era empolgado. bom Eu se ele falei, tivesse aí pronto, para a gente poder conhecer ele ao vivo, pois mas vai ficar é, para um outro vai momento. ficar para a próxima. Pois é, a gente não combinou isso. É porque eu estava bem tensa, para falar a verdade, eu estava bem tensa, porque é a primeira vez que eu me apresento assim, sabe? E aí o pessoal fala É, assim, ah, mas como é que você é tímida se você fala? Eu falei, gente, mas é a mas primeira é. vez. Mas Aí essa depois vai questão da que eu gente. gosto desse negócio e Pois aí pronto, é, aí mas eu tem vou que ficar gostar mesmo, porque a gente insuportável. tem que se aparecer. A gente tem que se Pois é, aí eu aparecer vou ficar mesmo, gente. insuportável, ninguém vai me aguentar mais, Pois é, né? minha filha. Eu também tive Mas é resistência para isso. começar, mas agora só quero me mostrar. Lu, você falou sobre uma mensagem para deixar, né? Eu achei Sim. aqui uma mensagem, sim, gostei muito dessa mensagem. Eu vou passar essa mensagem, eu vou até ler, porque é um pouquinho assim, vou ler rapidinho. Ó, No faltam nove caso, minutos para nossa live. Você tem então nove eu vou falar minutos ainda rápido, é todo seu. assim. Então tá. Pais especiais, querer acreditar que nada acontece por acaso. Acreditar que a chegada de um filho especial aconteceu porque alguém quis fazer de nós pessoas melhores. Sim, Pessoas especiais, capazes de valorizar as coisas mais simples da vida. Porque alguém considerou que éramos capazes de assumir essa responsabilidade. Ser pais especiais é saber viver um dia cada vez com esperança, nunca deixando de acreditar. É procurar investigar, experimentar e esgotar todas as possibilidades. É chorar muito, mas também sorrir. É lutar com todas as forças e saber levantar-se quando se é derrotada, nunca desistindo. É acreditar com convicção, é ser capaz de tudo, até mesmo do impossível. É perceber que nós também temos muito o que aprender e que os nossos filhos têm muito para nos ensinar. É essa mensagem que eu quero deixar, viu? que linda. E que Deus dê muita força para a gente, né? Verdade. E muita saúde também, Vai para que dando, a né? gente. A cada dia. Exatamente, É como você colocou aí na exatamente. mensagem, é um dia atrás do outro, né? Cada dia é novo Isso. aprendizado. E nossos filhos, independente da síndrome de Down ou não, né? Eu que tenho o Luan, tenho Uhum, outro de 5 anos, e eu descobri que essa questão que a gente fala muito, né, especial. Eu sinto muito que especial somos nós, né? Porque uhum. assim, a questão da síndrome de Down, a gente chama especial pela deficiência, talvez para tirar o nome, né? A gente troca o nome da deficiência para colocar especial. Mas eu acredito que Isso. especial somos nós mesmos, né? De ter essa Uhum, oportunidade de crescimento. Eu acredito muito que todos nós, seres humanos, estamos aqui para a gente evoluir. E Deus coloca as provações na nossa vida de alguma forma, né? Coloca as situações de uhum. alguma forma. E filhos são presentes para a gente evoluir, né? E se de Isso. É. repente um filho veio com alguma limitação, com alguma deficiência, é só um detalhe. É mais uma É, ferramenta para a gente aprender. Hoje eu me vejo assim uma mulher exatamente. completamente transformada com a minha Uhum, filha e com o meu filho. Né? Então, assim, especial somos nós, sim, de sermos é, encorajadas todos os dias. Né? Quando a gente vê a importância da gente fazer com que eles avancem de alguma forma. Né? Tem muitas mães que estão assistindo aqui que estão na fase do engatinhar, do caminhar. é. Né? Uhum. A gente tem aqui a Flávia, tem a Mel que está aqui presente. Me desculpem, mães, eu acabo esquecendo outros nomes assim. Mas, assim, mães de crianças pequenininhas que estão naquela fase de engatinhar, de andar, de fazer com que seus filhos andem.
essa fase vai passar, vai vir outra É, fase de escola, vai vir isso. outra É, fase, para cada um vai ter uma missão diferente. Para Deise, o Enzo veio com essa, tá com essa, veio não, tá com essa situação aí da obesidade, mas isso vai passar. Daqui uns dias vai isso. estar outra situação, daqui uns dias a Enzo vai estar Uhum. namorando aí, Deise vai estar com a cabeça voltada já para a parte do namoro, né? Eu nem paro para Com pensar isso certeza. ainda. É. Daqui um dia sou eu também vivendo isso, né? Então, assim, tudo na vida da gente vai ser momentos, né? E Uhum. quando a gente vai se É. encontrando, a gente vai conhecendo outras mães, por isso que eu acho fantástico essa questão da gente estar se conhecendo, né? Eu acho maravilhoso, porque a gente vai tá conhecendo outras mães, outras situações, e a gente vai estar, o quê? Se fortalecendo. E isso é muito bom, Uhum. não é, Daisy? Isso é Com maravilhoso, porque a certeza. gente cria um vínculo, assim, muito grande, né? A gente passa a Uhum. conhecer a história do outro, e isso é fantástico, né? Com certeza. É. Isso é maravilhoso. É, é ótimo. Gente, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, que assistiram e que não deu para assistir, eu entendo, Com né? certeza, mas vai ficar Que gravada e assiste depois. isso, depois assiste, viu? De Ó, o vovô do coração Enzo tá agradeço a aqui, viu? todos. Desde o vovô do Enzo tá Quem? aqui. O vovô do Enzo, José Carlos Dias de Carvalho. E Beijo, você vê, eu nem vovô. vi, passou, nem vi, tá Olha, vendo? eu não Ó. consigo acompanhar, eu não consigo acompanhar. Ah, Ainda mais quando tem muitas mensagens assim. Eu vou vendo. Tem uma cunhada minha que aqui está presente. Eu li a mensagem dela, mas nem lembro mais. Dé um beijo, uhum. parabenizando a gente. É minha cunhada do coração, uma pessoa que me deu todo apoio na descoberta de Ó, Luana, quando Luana foi ah, pequenininha. ó, Beijo Escola grande. SEAD, mamãe é ciumenta. Eita, que Porque ela quando também é começar a fase do mamã. namoro, eu quero É. entrevistar alguma mãe que está nessa fase. Ainda não conheci nenhuma Ó, ainda. Berna aqui da clínica, É, beijo, tá Berna. assistindo, ó, Berna. Deixa eu ver, tem o pessoal da enfermagem, aqui é minha Tem aqui prima, ó, a vovó Vera A também escola ama, SEAD. Solange, ó, Dinda tá presente. Pois é, aí tem muita gente aí que tá. Tem aqui a escola Ó, SEAD colocou assim, ó, Ó, todos somos Luana, especiais. A Luana tá aqui presente também. Beijo, minha é, filhota linda. Aí a tia Deise, tá vendo? Eu falei pra ela, Deise, que você era perua tia igual a Deise é ela, perua, que gostava de se arrumar, de se enfeitar toda. é, Quando eu mostrei seu cabelão, ela purpurina, ficou apaixonada. imagina, Enzo, Deus sabe o que faz, né? Se viesse menina, já viu, né? Pois é, Mas ela é não se isso, conforma porque eu só quero saber de cabelo curto agora. Ela não se conforma de jeito nenhum. A escola SEAD aqui colocou, ó, todos somos especiais. Eles são extraordinários. É exatamente, todos nós somos, né? Aos olhos do Pai, todos isso, nós somos especiais. Isso que é fantástico. Todos nós somos com, diferentes, né, Daisy? com Já, certeza. já pensou se a gente Já fosse tudo pensou se todo igual? mundo fosse? Não, Não não ia ia ter prestar, graça. não. Não, Não ia ter não ia, graça. não. Tem que ser diferente mesmo, entendeu? Eu Pois até é, lembro Daisy. de uma situação Sim, rapidinho, uma situação pode quando eu era falar. criança. Eu sempre, Sim. desde criança, eu Temos dois gostei do minutos ainda. diferente. Gosto Sim. do diferente. E aí eu passava assim, quando eu era criança, minha mãe falava, por que que você fica olhando para esses. Porque eu não podia ver um homem com olho puxado, japonês, que eu achava Sim. lindo. Achava a coisa Aham. mais linda. Eu dizia, mãe, eu vou casar com um japonês. Porque para mim, assim, é o diferente. E aí Aham. acaba que no fundo, aí eu falo assim, aí, ó, eu não casei com japonês, mas eu tive um filho com olho Pois é. puxado. Olhinho japonês. Pronto, lindo, maravilhoso, Pois é. que amo muito, a gente ama demais. Com Viu, amiga? certeza. Foi um prazer, Deise, muito amei estar obrigada, meu conversando amor. com Muito você, obrigada. viu? Foi um prazer Fiquei muito mesmo. feliz de te conhecer, né? Isso aqui vai ser só o começo de tudo, né? Sinta-se Uhum, abraçado por esse projeto Descoberta do Diagnóstico que está começando. Quero você perto de mim, quero você perto da nossa Associação Unidos pelo Amor, que é de todos nós, né? Afinal de contas, estamos unidas pelo elo do amor, né? Estamos unidos pelo isso. elo do amor. Então, assim, a gente tem muitas ideias para fazer, a gente precisa de mães para abraçar, de fato, entendeu? Ó, o meu pimpolinho aqui, ó. Uhum. Luan. Esse aqui é Luanzinho, ó. Ô, Luan, com vergonha. Então, assim, vem. Ó, a Luana disse que quer conhecer você também. Vem, ó. Oi, tia Daisy! Oi, e aí, ó?
Coração, hein? Ah, beijo, Lindona. galera. Aqui fala é amor. É isso Aqui aí. fala é a filha de Luciana. Aqui fala é a filha de Luciana, mulher que cuida com amor. Para Luana Isso. sem limite. Graças Com ao bom certeza. Deus. Beijo, tia. Eita, um beijo. Beijo. Fica com Deus. Beijo.